Nosso tema hoje é a crítica das orações repetitivas. É um tema que diz respeito, o tema geral desse tempo é oração, e nós nos detivemos nesse texto de Mateus capítulo 6, a fim de trazer para esta noite uma reflexão a respeito de dois aspectos dentro desse texto que parecem contraditórios, mas na verdade não são contraditórios. É preciso que nós entendamos o que está escrito com os olhos postos na infalibilidade das Escrituras. Amém? Toda e qualquer oração só terá eficácia, irmãos, se Cristo estiver no comando, se Jesus estiver comandando a nossa vida de oração. Ele é o único. Ele, sendo um com o Pai, tem o poder de conduzir a nossa adoração a Ele. Tem o poder de conduzir as reivindicações humanas em direção ao Pai. Assim como tem o poder de conduzir, de levar as nossas ações de graças ao trono de Deus. Ele é o único que pode fazer isso. E eu sei que nenhum crente desta igreja crê de forma diferente. Todos nós sabemos que somente o Senhor Jesus é capaz de advogar a nossa causa. Não existe santos, por mais santos que sejam, capazes de levar as nossas orações ao lugar santo. Elas são levadas através de Jesus. No caráter de Jesus, há pelo menos 7, diga comigo, 7 particularidades reveladas na palavra de Deus, que precisamos considerar antes de orar. Amém? Então, antes de orar, tenha um tempo de preparação, de compreensão do que é oração. E eu anotei aqui essas 7 particularidades que operam sempre em nosso favor. Primeiro, Jesus é o pão da vida. Amém? Quantos gostam de pão? Há poucos instantes estava comendo um pãozinho muito gostoso ali embaixo, não é? E fiquei mais disposto para subir, né? Mas ele é um pão diferente. Ele é um pão pleno de poder. Certa vez ele escandalizou os seus discípulos e seguidores quando ele disse: se você não comer da minha carne e tomar do meu sangue, de modo algum sereis dignos. Então, ele é o pão da vida. Número 2, Jesus é a luz do mundo. Jesus, número 3, é a porta das ovelhas. Número 4, Jesus é um bom pastor. Número 5, Jesus é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Ressurreição e vida andam juntas. Porque quando alguém ressuscita, é porque recuperou a vida. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E, finalmente, Jesus é a videira
videira verdadeira. Ou seja, é a árvore que produz e transmite vida. Amém? Se nossas orações não estão surtindo o efeito desejado, vamos parar um pouco antes de orar. Vamos refletir se as nossas orações estão fundamentadas, estão alicerçadas nos princípios da palavra. Porque não adiantaria muito nós ficarmos orando sem que estas orações pudessem surtir um efeito desejado, aquilo que nós queremos. Amém? Porque se as nossas orações não tiverem este poder de se encontrar com o poder de Deus e produzir o efeito desejado, nossas orações se tornarão apenas uma recitação, uma reza. Essa palavra reza tem exatamente esse significado. Recitação, repetição. Uma repetição sem o mínimo resultado. E é uma advertência que Jesus fez durante esta exposição de Mateus capítulo 6. Ele diz que há um tipo de pessoa que costuma orar dessa forma, que costuma se apresentar aos homens, ao público, como uma pessoa extremamente religiosa. E ele diz, essas pessoas já receberam a sua recompensa. Então, para que orar? Não é? Se alguém já recebeu a sua recompensa, a oração não tem o mínimo efeito. Para orarmos bem e eficazmente, isto é, orarmos de maneira que haja resultado, devemos compreender os fundamentos e princípios estabelecidos para uma boa oração. Vamos ler o texto que dá fundamento a estas reflexões nesta noite. Mateus capítulo 6, versos 7 a 14, diz assim: E quando vós orardes, não repetireis expressões sem sentido, como os pagãos. Os irmãos sabem o que é pagão, não é? Pagãos são pessoas que têm uma forma religiosa, por exemplo, adoram vários deuses, possuem uma religião aonde a feitiçaria, aonde as fórmulas mágicas são a predominância. Portanto, gentil, a palavra gentil, a maioria das Bíblias usa esta palavra, gentil, outras usam pagão, é a mesma coisa. São pessoas que estão distanciadas de Deus por causa da sua própria religião. Então, Jesus diz, e quando vós orardes, não repetireis expressões sem sentido como os gentios, porque eles pensam que por sua muita fala serão ouvidos. Portanto, não vos assemelhareis a eles, porque vosso Pai sabe o que vós necessitais antes de o pedirdes. Pois vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade como no céu, assim também na terra.
Dá-nos hoje o pão para nossas necessidades. Perdoa nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, ou a nossos devedores. E não nos faça entrar em prova, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens suas más obras, também o vosso Pai que está no céu vos perdoará. E aqui ele já entra em um outro ensino que é a respeito do perdão. Nesse texto e nesse contexto aqui, parece que Jesus teria entrado numa contradição, porque primeiro ele focaliza uma determinada classe de pessoas que ele chama de hipócritas. Em algumas versões, os amados vão encontrar exatamente esta palavra, hipócritas. Eu estou com uma versão chamada Peshitta. É uma Bíblia que originalmente vem do aramaico. Tanto o Novo como o Velho Testamento foram escritos no aramaico. E ela dá, em português, algumas palavras, elas usam sinônimas que os irmãos encontrarão nas suas Bíblias traduzidas de outra forma. Essa é uma Bíblia bem interessante. Então, Jesus, no mesmo contexto em que ele critica os hipócritas por causa das repetições, ao mesmo tempo em que ele adverte que as pessoas não devem erguer as suas orações simplesmente para mostrar aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus irmãos, que eles são muito religiosos e contritos. Então Jesus nos pede, nos sugere e nos manda que as nossas orações sejam feitas de uma forma diferente. E aqui nesse mesmo contexto, ele estabelece um tipo, uma fórmula de oração. Então, será que Jesus está se contradizendo ao mesmo tempo em que ele diz que nós não devemos usar repetições inúteis nas nossas orações? E depois ele mesmo estabelece um tipo de oração que hoje se tornou uma reza? Mas Jesus não estava se contradizendo, nós vamos ver isso. Primeiro porque a Bíblia não se contradiz. Jesus nunca ensinou algo aqui que depois fosse contrário àquele ensino que ele havia transmitido, que havia dado. Todo o ensino de Jesus é um ensino coerente, é um ensino que não se contradiz. Não vamos encontrar Jesus falando tolices. Ele sempre falou algo que se aproveita. E, aliás, nós também devemos imitá-lo neste ponto. Não é? Temos muitas vezes falado muito, quando deveríamos talvez ouvir mais. Ouvir é uma virtude, falar muito não é tão virtuoso assim. Porque quem muito fala, acaba falando tolice, falando besteira. Não é? Mas aquilo que nós estamos buscando hoje aqui, que é combater as orações repetitivas, parece que se trata de uma contradição, quando Jesus, então, diz, quando vocês orarem, deverão orar assim.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós encontramos pessoas religiosas fazendo isso, repetindo essa oração e mais outras rezas, e lá vai. E a gente fica pensando, será que o que Jesus quis dizer foi isso que nós estamos fazendo? Será que não há um equívoco nessa história? E na verdade há. Na verdade, Jesus, nesse texto aqui, irmãos, ele não deixa qualquer dúvida a respeito disto. Porque se Jesus estivesse ensinando a rezar, certamente ele teria dito aqui. Depois ele não teria criticado aqueles que oram repetidamente a mesma coisa. Então, a oração do Pai Nosso, ela se tornou uma reza, não por conta do ensino de Jesus, mas por conta de um costume, de uma aculturação cristã através dos séculos. Graças a Deus, aqui na Igreja Palavra da Fé, nós nem andamos recitando essa oração, mas em algumas igrejas é comum. Vamos todos pegar nas mãos e orar o Pai Nosso aqui. Não há nada demais nisso, irmãos. Nada demais. Mas é preciso a gente compreender o que é que está por trás deste modelo que Jesus estabeleceu. Se nós não entendermos isso, nós vamos simplesmente abrir a nossa boca e dizer, Pai nosso que estás nos céus, e até o fim da oração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, mas o efeito é nulo, o efeito é nenhum, o resultado não é visível, não é sentido, não é palpável para você. E por que então Jesus estabeleceu esse tipo de oração como um modelo que nós deveríamos seguir? Por quê? Para harmonizar estas duas situações que parecem conflituosas. Primeiro, a crítica de Jesus aos que fazem rezas, e depois o estabelecimento de um modelo de oração. Nós vamos fazer duas perguntas. Será verdadeiro que Jesus proibiu as rezas ou as repetições quando o cristão se dirige a Deus? É verdadeiro, sim. Porque ele mesmo diz lá no verso 7 e verso 8, quando vocês orarem, não façam como os gentios, não façam como os pagãos. Mas ele descreve o comportamento dessas pessoas da seguinte maneira. Primeiro, essas pessoas que usam repetições, elas pensam, diga comigo, pensam. Teve uma pessoa que uma vez disse para mim, todo penso é torto. Vocês acreditam nisso? Porque minha mãe dizia que, meu filho, você está meio penso. Esse penso é torto mesmo. Então, todo penso é torto. Então, aqueles que oram repetindo as mesmas coisas, eles pensam que estão sendo ouvidos por Deus. Mas Jesus disse, na verdade, essas pessoas são hipócritas, porque elas não estão intencionalmente dirigindo suas orações a Deus, mas está dirigindo às pessoas. E depois Jesus diz, para essas pessoas, já existe
uma recompensa. Então, orar para as pessoas ouvirem. A recompensa qual é? É o aplauso das pessoas que ouvem. E normalmente é assim. Fulano ora bem, não é? Parece um discurso. Eu tinha um amigo meu, na outra igreja onde eu frequentei desde criança, que ele sempre começava as suas orações dizendo: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Todo mundo já sabia que a oração daquele crente era essa. E ele repetia a mesma oração todinha, até ele decorou uma oração. Então ele realmente fazia um discurso bonito. E Jesus chama esse discurso de um discurso que busca recompensa e reconhecimento dos ouvintes. Mas, amados, o nosso ouvinte principal não são as pessoas. A nossa oração precisa ser invocada e dirigida àquele que pode nos atender, àquele que pode nos responder. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer aqui que esse tipo de oração, essa recitação, essa reza, não chegará aos ouvidos do Pai. E isso é muito grave, porque quando nós oramos, tensionamos a resposta. E que tal uma oração que a gente já sabe que não será respondida? Não será respondida, não porque não oramos de acordo com uma fórmula, mas porque nós dirigimos a nossa oração para o grande público e pronto. Já recebemos a nossa recompensa. Já recebemos o aplauso. A segunda coisa, a oração do Pai Nosso é uma reza? Não é. Não é verdade. A oração do Pai Nosso não é uma repetição constante. Ela não foi feita para isso. Diga para o seu vizinho: o Pai Nosso não foi ensinado para ser repetido. Ora, se não foi ensinado por Jesus para ser repetido, qual foi o propósito? Pergunta aí para o seu vizinho: qual foi o propósito? É nisto que nós vamos refletir agora. Amém? Quanto tempo temos aí, pastor? Aleluia. Temos um tempo bom. Este ensino de Jesus, ele foi ministrado num texto de 3 capítulos do livro de Mateus, que comumente os autores estudiosos da Bíblia chamam de o Sermão da Montanha, porque Jesus estava exatamente num lugar alto, falando para uma grande multidão. E são vários os assuntos. Os irmãos podem depois olhar que a partir do capítulo 5, e agora no capítulo 6 que estamos analisando esse texto, esse trecho, e o capítulo 7, foi aqui que Jesus deu um dos mais poderosos ensinos cristãos de todos os tempos, que jamais foi superado por nenhum outro ensino. Jesus, nestes 3 capítulos de Mateus, o 5, o 6 e o 7, ele discorre sobre todos os temas que nós precisamos para ter uma vida cristã regular. Vale a pena deter-se nestes estudos, nestes 3 capítulos, porque há uma coisa interessante aqui.
quando ele terminou o capítulo, aquilo que é o final do capítulo 7, lá no verso 28 e 29, há uma colocação feita pelo escritor do livro, Mateus. No verso 28 ele diz: e aconteceu que, havendo Jesus terminado estas palavras, as multidões estavam admiradas com o seu ensinamento. Ou seja, em outras palavras, os ensinos de Jesus encontraram uma resposta positiva das multidões que o ouviam, porque esses ensinos, eles representavam uma mudança radical na religião daquela época, que era a religião judaica. E eu quero dizer aos irmãos que o judaísmo, por não ter dado ouvidos a coisas como o Sermão da Montanha, continua a mesma religião insípida e sem poder há 2000 anos atrás. Há 2000 anos. Enquanto os ensinamentos de Jesus alcançam hoje cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro, o judaísmo não chegaria a mais do que 7 milhões de pessoas. E naquela época, o judaísmo já era um preceito, uma série de preceitos antigos, que tinha mais de 2000 anos. Amém? Então, no verso 29, está registrado por Mateus o porquê dessa admiração das pessoas. Porque ele lhes ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Isto é, os grandes líderes religiosos da época. Aí vem um homem, filho de um carpinteiro, criado numa cidade sem expressão nenhuma, de Nazaré. Um homem que até os 30 anos não tinha projeção nenhuma. Fora criado como um carpinteiro também. E apenas em poucos meses dirigia ensinos às multidões, capazes de transformar as vidas delas. Sim, transformava mesmo, porque não era só o ensino, era um ensino capaz de se acompanhar, era um ensino acompanhado de curas, de milagres, de ressurreições, de transformações. Esta era a razão porque o Evangelho de Jesus era ouvido pelas multidões com admiração. Parece, portanto, uma contradição que Jesus, depois de criticar os hipócritas, lá no versículo 7, ele estabelece uma espécie de modelo. E por que o Pai Nosso não é uma reza? Por que não é uma recitação para ser decorada e repetida? Decorada, todos nós decoramos. Eu acredito que todos os crentes aqui nesse lugar sabem de cor. Eu também sei. Mas há uma diferença que nós temos que estabelecer aqui. É que o Pai Nosso é uma oração de princípios. Ou seja, é possível e deve ser desdobrada em outras orações capazes de levá-lo a estar com Deus, em comunhão com Deus por muitas horas. E veja como é que essa oração começa. Ela diz: Pai nosso que estás no céu. O que quer dizer isso?
Se eu disser simplesmente, Pai nosso que está nos céus, com a minha contrição, acabou-se. Mas nessas simples palavras, Pai nosso que está nos céus, nós estamos reconhecendo um ensinamento, uma doutrina que se desdobra e que funciona para nós. Esse reconhecimento produz poder, irmãos. Produz poder. Deus gosta de ouvir isto. Mas de ouvir alguém que compreende que o tem como pai. Não é um simples repeteco. Deus se alegra com um filho que reconhece a sua paternidade. E quanto tempo nós podemos ficar orando só sobre isso? Reconhecendo a paternidade de Deus, reconhecendo que tudo que acontece de bom na nossa vida tem um endereço, que sou eu, mas tem uma origem que é Ele. Então é possível desdobrar o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, como uma oração eficaz. Uma oração que produz resultado. Mas ela continua. Pai nosso que estás no céu. Ele é nosso Pai. Ele se tornou nosso Pai. Por um ato de fé. Lá em João capítulo 1, verso 12, diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porém, a todos aqueles que o receberam, receberam também o poder de se tornarem filhos de Deus. Está vendo, irmãos, que é possível orar, nos aprofundarmos, refletirmos, enfim, termos uma relação, um relacionamento, estabelecermos um convívio com Deus a partir de ensinos contidos numa simples oração, que é um modelo a ser seguido, mas não a ser repetido. Santificado seja o teu nome. Sabe, a Bíblia revela que Deus é conhecido por diversos nomes. Shalom é um deles, o Deus da paz. Rafá é outro nome. É a cura. É o Deus que cura. É o Deus que dá saúde. É o Deus que tem interesse no nosso bem-estar. Está vendo? Quando você diz, santificado seja o teu nome, vê lá nesses nomes aquilo que você tem como necessário. Qual é a tua necessidade? É de saúde? Então, é nessa direção que eu vou. É a Jeová Rafá a quem eu devo me dirigir para buscar a minha saúde, para buscar a minha cura. E você pode conversar com Deus sobre os seus problemas de saúde. A Bíblia diz que Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você, porque não é Ele que precisa saber, é você que precisa saber que Ele é o provedor da tua cura. Amém? E tem outros nomes, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu, tem até uma música com esses nomes, alguns dos nomes de Deus. Jeová
Tzidkenu, Jeová Rohi. Então, quando Jesus disse, santificado seja o teu nome, ele estava dizendo, separa este nome. Separa este nome e utiliza esse nome em seu benefício. Então, qual é a sua necessidade? Aqui há um nome. Se a necessidade é outra, aqui há um nome. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Aí a gente já entra em outra dimensão. Outra dimensão. Venha o teu reino à terra, assim como ele está estabelecido no céu. Estabelece aqui. E ser eu a pessoa que você usa, Deus, para estabelecer o teu reino. Deus precisa dos filhos para estabelecer o seu reino. Não há outra forma. Não são os anjos, é você. E nós poderíamos, irmãos, desatar e desatar e desatar conhecimentos, revelações e revelações, tudo dentro destes 4 versículos, que é a oração do Pai Nosso. Portanto, Jesus não teve interesse nenhum em fazer com que rezássemos o Pai Nosso. Ele disse que esse modelo, quando vocês orarem, usem isto aqui. Usem tudo que está dentro desta oração. E faça desta oração um motivo para estar na presença do Pai. O Pai Nosso deve ser compreendido como uma profissão de fé. Amém? Uma profissão de fé cristã em forma de oração. Meus amados, só depois de adorar a Deus é que o cristão começa a pedir. Vocês percebem que os primeiros termos desta oração do Pai Nosso representam uma oração de adoração a Deus. Jesus não nos ensinou a pedir primeiro e adorar depois. Ele estava dizendo uma coisa muito séria, um fundamento, um princípio. Adore primeiro, depois peça. Peça o que quiser, mas primeiro reconheça de onde vêm as coisas, de onde vem a graça, de onde vem a provisão. Amém? Vamos encerrar por aqui. E quem sabe outro dia a gente continua refletindo a respeito. Desenvolver nosso nível de oração, com base nesta fórmula que a igreja apelidou de Pai Nosso, é o mesmo que falar o que Deus fala. Guardem isto, falar o que Deus fala. Isto é fundamento, falar o que Deus fala. Quando você fala o que Deus fala, as coisas acontecem. Quando Deus criou o universo, criou a terra, criou todas as coisas, Ele criou falando. Então comece a falar o que Deus fala, e você vai ser um crente criativo. Quer criar alguma coisa na face da terra? Fala o que Deus fala. Não fala outras coisas. Pense como Deus pensa. Pensar como Deus pensa. O apóstolo Paulo descobriu esse segredo quando disse:
escrevendo aos Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo. Ora, se temos a mente de Cristo, pensamos como Cristo. Aleluia. Isto produz os resultados que esperamos. Vamos ficar de pé, meus queridos, nesta noite.